Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui mais um Jovem Pan Morning Show, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 5 de junho de 2018. O que dizem os números? Uma nova pesquisa sobre a corrida à presidência da República traz Jair Bolsonaro seguindo isolado na liderança. O site Poder 360 incluiu o nome de João Dória em um dos cenários analisados. E o tucano decepcionou ao registrar apenas 6% das intenções de voto. Universitários. Alunos de Direito no Rio de Janeiro são punidos após denúncias de racismo em jogos jurídicos. A torcida da PUC teria jogado uma casca de banana em direção a um atleta negro. Pode isso, meus amigos. Nos Estados Unidos, um confeiteiro cristão se recusou a fazer um bolo para um casamento entre dois homens. E sabem o que aconteceu? Pois a Suprema Corte do país deu razão ao sujeito. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Vamos à nossa hashtag de hoje. Olha, Ed, você falou 5 de junho, até me assustei. Estamos no meio do ano já. Olha aí. Ai, vai passando muito rápido, Precisamos né? marcar férias, pô. Então, uma loucura. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente convida os nossos tuiteiros deste Brasilzão a interagir com a hashtag Pelo Planeta Eu. Pode rolar texto, gif, meme, o que é que vocês fazem aí pra tentar, porque parece uma missão impossível, né, Ed? Ajudar a preservar o planeta. Pois é, mas agora, tem que fazer. O novo movimento é pelos canudos, né? Pouquinho pra cada não um. usar mais canudo, porque a gente bem vê os vídeos do que acontece com os animais, né? Enfim, são inúmeras as situações da gente jogando lixo sem parar aí no planeta. Então conta pra gente o que é que você faz pra preservar o planeta, hashtag Pelo Planeta Eu. Os tweets de vocês fazem parte da transmissão do Morning Show, então caprichem, se a gente for pro CTs, tem prêmio. Boa! Olha aqui, você pode interagir também pelo nosso WhatsApp, 11 931 17009 é o nosso número. Eu quero saber também de que maneira você contribui com o meio ambiente. Conte pra gente em mensagem de vídeo ou áudio, beleza? No mais, você pode assistir tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido do Rádio Brasileiro. Baixe o aplicativo da Jovem Pan ou entre no nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook com conteúdo extra na nossa página. Por lá, passe e deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vini, vamos lá, vou abrir com você. Bora. Aqui. Eu achei curioso esse caso aí que se passou nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer que um casal gay pediu para um confeiteiro fazer um bolo de casamento e esse confeiteiro, profissional da área, recusou o pedido. Que fim teve essa história aí? Pois é, Edgar, isso aconteceu em 2012 lá em Colorado, né? Quando esse casal gay aí, o Charlie Craig e o David Mullins, foram até a doceria do confeiteiro Jack Phillips e quiseram fazer ali uma encomenda de um bolo nupcial para o casamento dos dois. Porém, o Jack Phillips recusou a fazer esse bolo, alegando que isso violaria a sua liberdade religiosa, iria contra as suas convicções religiosas. Ele falou, eu não tenho nada contra homossexuais, inclusive se vocês quiserem fazer encomendas separadas para o aniversário de vocês dois, eu posso fazer. Se vocês quiserem comprar bolos de casamento já prontos aqui na minha doceria, vocês podem comprar também, não tem problema nenhum. Agora, fazer uma encomenda da qual eu teria que colocar ali a minha autoria, ou seja, eu seria um artista ali para executar esse bolo, aí eu me recuso a fazer, porque a minha liberdade, a minha convicção religiosa não permite isso. O casal foi lá, processou este confeiteiro por achar que isso seria uma atitude antidiscriminatória, né? Discriminatória, na verdade, né? E ganharam o processo na primeira ocasião, que aconteceu até no final do ano passado, lá na comissão
de direitos civis. Porém, o confeiteiro recorreu dessa decisão e aí a Suprema Corte dos Estados Unidos, Edgar, deu por 7-2, causa ganha ao confeiteiro aí, o Jack Phillips, por entender que ele tem realmente essa liberdade, esse direito, né, a liberdade religiosa baseada na primeira emenda dos Estados Unidos. Porém, eles quiseram deixar claro que essa decisão vai ser uma decisão específica, uma decisão individual para este caso. Por quê? Porque se eles aprofundam mais o tema, eles poderiam ter aberto aí um precedente maior para todo o país, né? Para todos os Estados Unidos, e eles acham que essa discussão tem que ser mais para frente, tem que ser para o futuro, então eles decidiram, por hora, a favor deste confeiteiro, porque tem outras situações parecidas, como de uma florista também que recusou trabalho para um casal homoafetivo, né? Entre outros profissionais que tiveram a mesma escolha em não fazer esse trabalho. Então, o confeiteiro aí, o Jack Phillips, morador do Colorado, ganhou aí essa causa que acaba sendo, né, Edgar, uma perda aí para a comunidade LGBT, e agora tem os dois lados, né? Tem gente que defende também o livre mercado, né, que eles poderiam optar por outros confeiteiros que vão ter ali a opção de fazer esse bolo, mas tem gente que acha que isso também vai abrir um precedente para outros profissionais utilizarem aí desse mesmo argumento, das suas convicções religiosas e da sua liberdade de expressão para se recusarem a fazer um trabalho como esse, Edgar. Vamos lá, são vários aspectos aqui pra gente colocar na nosso debate, aqui na nossa discussão. Tem a questão da discriminação, na discriminação em si, né? A liberdade religiosa e a liberdade de expressão, né? Que estão em jogo quando acontece um caso que o Vini traz pra gente e relata essa recusa aí do confeiteiro em fazer o bolo pro casal homoafetivo. E olha lá. Bom, quando a gente fala em fundamentalismo, as pessoas tendem a erroneamente conectar fundamentalismo ao islamismo. Fundamentalismo é um preceito, é uma teoria criada nos Estados Unidos, no final do século XIX, que diz que o que está na Bíblia não pode ser lido como metáfora, mas tem que ser lido ao pé da letra. Em Gênesis 2:24 está escrito, abre aspas, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para os fundamentalistas, que leem a Bíblia ao pé da letra, portanto, se você seguir Gênesis 2:24, aliás, um mandamento que é citado 4 vezes no Novo Testamento, o homem só pode se unir com mulher e vice-versa. Então, eu acho que nada me deixa chocado nessa decisão, porque nos Estados Unidos, a livraria do Congresso americano coloca como os livros principais da história. O primeiro, a Bíblia. O segundo, a Revolta de Atlas da Ayn Rand, né? Desde que lido literalmente, nada de metáforas. E o outro, da Ayn Rand, que defende o livre mercado contra os sindicatos. Nada me espanta nessa decisão. Eles foram fundamentalistas. Seguiram ao pé da letra Gênesis 2:24, como agrada aos fundamentalistas norte-americanos. É o país mais bipolarizado politicamente do mundo, são os Estados Unidos. E desses 7 votos favoráveis, né, foi 7-2, 2 dos 7 votos favoráveis eram de juízes mais progressistas, favoráveis ao confeiteiro, que baseia um pouco desse argumento aí do Tonholi também. Para os cristãos existe uma outra passagem na Bíblia, que é no livro de Coríntios, que existe o uso da palavra efeminados, que seriam pecadores, que não iriam para o reino do céu, e aí as pessoas que se prendem aos argumentos cristãos falam, tá vendo? Cita assim na Bíblia que não pode homossexualismo, efeminados, mas aí a outra defesa que efeminados, na língua que foi escrita, não quer dizer os afeminados, e sim bagunceiros, enfim, mas eu não vou entrar nem nesse aspecto, mas eu acho, a minha visão é com muita alegria essa decisão dos Estados Unidos, porque eu tenho muito medo com esse pode tudo das minorias de hoje em dia. Tá aí o casal, eles podem fazer o que eles quiserem, mas não é assim. Se o confeiteiro, por qualquer razão que seja, eu não vou fazer um bolo pra você porque eu não gosto dessa sua camisa. Cara, se fala isso pra mim, eu quero comprar o seu bolo, você faz um bolo pra mim. Se o sujeito fala, Caio, eu não vou fazer pra você porque eu acho seus comentários meio babacas no Morning Show.
Sabe o que eu vou fazer? Nada. Eu vou ficar meio bravo na hora, vou embora e vou pra minha casa, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo de ir na justiça, eu tenho mais o que fazer. Se eu falar isso, então você vai embora pra cá? Não, só o confeiteiro. Eu te aguento todo dia, Tonhão. Aí o negócio é o seguinte, hoje em dia pode tudo, essas minorias podem tudo. Cadê a liberdade de expressão também do sujeito? Se ele não vai com a lata do cliente, ele que não faça. Aí o casal gay vem processar e não sei o quê. Não é assim, tá tomando também uma proporção. Eu acho que os homossexuais, quem quer que seja de uma classificada minoria, podem fazer o que quiserem, podem ter o direito deles, mas não é assim você, por ser branco, classe média, heterossexual, também você tá perdendo um espaço que daqui a pouco vai ser meio vergonhoso. Quer dizer que se você for almoçar hoje aí embaixo, Ah. no Joãozinho, que vamos supor que é homossexual, e ele falar, não vou vender o prato pra você porque você é hétero, tudo bem? Você acha que eu vou o quê? Na polícia? Perder meu tempo? Mas tudo bem pra você Não isso? é, Eu acho estranho, mas eu vou falar, meu, que cara Você falou babaca. que muito felicidade, eu acho que não tem felicidade nenhuma Eu nisso. acho que é um tem, precedente perigoso. Eu acho que o confeiteiro tem mesmo direito de fazer pra quem ele quiser o bolo dele. Só aí qualquer pessoa tem, qualquer empresa. Posso chamar uma empresa de dedetização, ela vai na minha casa e fala: infelizmente na sua casa eu não quero fazer dedetização. Ué, é o direito do cara. Eu sei, só que eu acho que quando é religião, cor, opção sexual, eu acho que é um território muito perigoso, sim. Eu acho que esse casal tem razão de tentar ir lá e se colocar. Agora, se decidiram a favor do confeiteiro e ainda tiveram aí essa ressalva de dizer, foi pra esse caso específico, é porque até os próprios juízes reconhecem que isso pode ser uma coisa muito perigosa, sim. É um terreno muito perigoso, sim. E eu acho ainda uma questão... Eu achei triste, cara, sinceramente. Achei triste. Uma decisão baseada nisso, numa convicção religiosa, no direito de você fazer um pedido de um bolo. Tipo, gente... Se o confeiteiro tivesse falado aqui, sai daqui, bicha, não vou vender pra você. Aí meu discurso seria outro. Basicamente a mesma coisa, Caio. A pessoa se recusou de fazer um serviço pra você pela sua opção sexual. O que isso tem a ver? Mas o confeiteiro tratou com respeito. Só virou e falou, respeite a minha religião também. Lógico que é. O cara não falou, saia da minha loja. Ele virou e falou, se vocês quiserem comprar o que tá pronto aqui, beleza. Eu faço individualmente. Mas para a união fere a minha religião. Aí eu cito o projeto de cura gay do Marco Feliciano. Isso pra mim não dá. Não, pra você não dá. E se você citar o Marco Feliciano, aí não vai dar mesmo. Peraí, foi um cara absolutamente coerente. O que ele virou e falou, eu não sou contra... você. Eu não sou contra... Pra você, Caio. Pra mim foi, então, mas eu tô dando a minha opinião. Eu não sou contra, mas ser homossexual é abrir a porta pro demônio. Ele falou isso aqui no programa, gente. Não, ele não falou nada disso. Não. Bom, essa parte eu não... Então no revejo do programa, ele falou, vai se aceitando algumas coisas, é como abrir a porta pro demônio. Gente... Cuidado que ele vai gravar outro vídeo. Quando o deputado falou de cura gay, toda a sociedade caiu em cima, o cara é louco, não sei o quê. Aí ele explicou, quando ele explicou qual que era o projeto dele, a intenção dele, ele explicou aqui no Morning Show. Faz total sentido, ele virou e falou, é o seguinte, a união estável tem que mais admitir, os caras têm que se casar, tem que ter direito a um ao bem do outro, num caso de morte, beleza. Agora, o problema de você permitir um casamento, uma igreja, você abre precedente pro casal gay, por exemplo, virar e falar, eu quero casar na igreja. Só que pros católicos, por exemplo, isso vai contra a Bíblia Sagrada. São cristãos. Aí você abre o precedente pro cara chamar a polícia, olha, esse padre não quer me casar. E aí você vai prender um padre que não tá indo contra tudo, acreditou. Confeiteiro é cristão, não é necessariamente católico. Precisaria saber isso. Eu não sei. Porque, por exemplo, você falou do Papa. O Papa já deu declarações, já falou coisas, né, durante esse teu... Agora ele falou, se Deus te fez assim... Exatamente na linha contrária desse teu pensamento aí. Faz que beleza. Quem sou eu para negar, abrir as portas da igreja? Mas ele não falou, então, gente, a partir de agora todo gay pode se casar na igreja. Agora, saber se o cara é católico também, não sei, né? Porque o líder máximo da igreja católica é o Papa. Eu acho meio triste isso. Eu não acho que é uma decisão de extrema felicidade. Eu não acho, porque a decisão de você atender alguém baseada, pra mim, em cor, religião... opção sexual. Mas é baseado em quem você quiser, nada a ver. Paulinha. É que nem um gay chega lá, ele tem a loja e não quer atender também o cara porque ele é católico, entendeu? Isso aí é intolerância. É intolerância, você não pode faltar com respeito. Vai falar, velho, eu não vou vender pra você porque você é um trouxa. Aí não, mas ele falou educadamente. Ele falou, olha, gente, eu só não vou fazer especificamente pra vocês pelas minhas convicções. No direito e na filosofia, isso é pacificado. No direito se chama acusação ad hominem. Quando você chama, não vou te atender porque você é gay. Não precisa falar, deixa implícito. Em filosofia se chama falácia genética. Você
Esse nome mesmo, está nos dicionários de filosofia. Que é falácia genética, deixar de atender alguém por conta da sua origem de classe, etnia ou religião. Eu acho que foi o que aconteceu. Foram discriminados, sim, no direito com base no que se chama argumento ad hominem e na filosofia com base na falácia genética, ou seja, eu vou a partir da origem da pessoa e a origem vai determinar o meu tratamento dela. Isso é crime. Cara, onde que é crime? Eu sou obrigado a gostar de todo mundo. Eu não tenho nada que ver com o Pablo Vittar, não tenho nada contra que o Messi seja feliz. Mas esse negócio de que você é obrigado a amar Pablo Vittar é que me... Cara, o cara não falou... Você se sente oprimido, Caio? Não, velho, eu acho que é uma bobagem tremenda. Você é obrigado a amar porque é gay. Velho, desculpa, não sou obrigado a amar, velho. Respeitar, sim. Aí sim. Amar, não. Mas não era amar, era trabalhar, fazer um bolo. Exatamente. Ah, que eu já passei como pro Pablo você Vittar. faz pra qualquer outra pessoa. Então vai. Essa tua irritação significa muito, viu, Caio? Caio, fica, vai ter bolo. Para. Vamos lá, a Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem o bloqueio de quase 3 milhões de reais de Anitta. Paulinha, é uma decisão que vem aí em decorrência de um processo movido pela ex-empresária da cantora, né? Parece que 2 milhões e 800, a cifra. Então, é uma briga desde 2014 da Anitta com a Camila Fialho, que é a ex-empresária dela. Já aconteceram outros bloqueios, Edgar. Teve um bloqueio anterior aí, em julho de 2015, de 3 milhões de reais. Depois foi pedido até uma outra grana para atualizar os valores. E agora, a Flávia de Almeida Viveiro de Castro, da Sexta Vara Civil da Barra da Tijuca, pediu o bloqueio de mais 2,8 milhões de reais da cantora. O que acontece? Qual que é a disputa? A gente já explicou aqui, a empresária diz que ela quebrou o contrato. E aí ela pede o dinheiro dessa quebra de contrato, ela também pede danos morais, né? E também pede indenizações e ganhos que não se concretizaram pelo rompimento de contrato. Então a grana que ela perdeu pela Anitta não continuar na empresa dela. Parece que esse valor hoje chega a 30 milhões de reais. Então, esse é o valor que a Camila quer da Anitta. Por outro lado, a Anitta diz que a Camila ficou com uma grana dela, né? Então, que ela teria desviado 2,48 milhões de reais dela. Isso ainda não foi comprovado na justiça. Então, seria um ponto aí que a Anitta teria que comprovar. Então, tá acontecendo aí toda essa briga judicial, etc e tal, e essa juíza pediu mais essa grana guardada aí pra correr os autos. A Anitta, já no começo desse ano, tinha um outro mandato aí pra guardar o dinheiro aí, das custas judiciais e tal. O que ela alega? O que o advogado dela tá alegando? Que essa juíza, ela não poderia tá atuando agora porque eles apontaram ela como suspeita de parcialidade. Então ela não poderia estar julgando agora. Mas parece que essa argumentação anteriormente já foi rejeitada no TJ lá do Rio de Janeiro. Então, o que parece agora, Edgar? Que a Anitta tá meio perdendo aí nas instâncias, né? Então, esse valor, se tiver na conta dela, né? Agora precisa ver se tem esse valor lá pra justiça reter. E vai continuar aí acontecer esse processo para que se resolvam as coisas. Um acordo, Edgar, será? Um caminho? Não sei. Grana não falta pra Anitta. Quer dizer, se a justiça confirmar que ela rompeu, quebrou um contrato, vai ter que pagar. Agora, virou meio moda, né, Tonholi? Você desqualificar, tirar um magistrado ali que tá à frente do caso, né, pra considerá-lo suspeito, né? Em que sentido isso... Faz sentido? Não é muito especificado por que Lula ela seria... de aprendizado. Por que haveria essa parcialidade. Mas, ao que parece... O que dá nisso, né, ô Tonholi? Isso se estende há muito tempo, esse tipo de processo? É muito difícil provar isso. Porque você tem que fazer o track record. Você tem que pegar todas as decisões do magistrado, colocar e provar que ele propende para um ou para outro lado. Não funciona na base do argumento.
funciona na base do track record, do levantamento de decisões. Dificílimo. E você viu a quantia, se eu entendi a nota que você falou, os valores aí, a Anitta diz que ela foi lesada em 48 milhões. Em 2,48 milhões. Esse seria o dinheiro que a empresária teria tungado dela. O bloqueio da... Coisa que ainda não foi provada. Então, o bloqueio determinado pela justiça é de 2 milhões e 800 mil reais. Né? Então já com teve quantias um de meio 3 equivalentes milhões, vai se atualizando aí esse valor. Então, não é a primeira vez que é retido o valor. É comum isso acontecer, não é verdade, Tonholi? É comum que se peça para ficar lá depositado o valor até correr todo o processo. Sim, fica depositado em juízo. Acontece muito, mas quem determina isso é o magistrado, né? Exatamente. Você deposita na esfera civil enquanto a ação está correndo. Fica congelado, com os juros incididos, tá rendendo, os juros de mora, etc, etc. Agora, é mais comum do que se pensa, mas quem decide se o depósito se chama tutela antecipada. Quem decide pela tutela antecipada é o juiz. E no caso foi a Flávia, e esse valor ele é correspondente à diferença da multa contratual cobrada pela empresária e o que a Anitta alega que foi tungado da sua continha. Vamos continuar, Paulinha, no mundo das celebs. Aí. Conta pra gente aí o que a atriz Isis Valverde ficou aí, falou após ter fotos íntimas vazadas. Conta aí. Então, mais um caso de fotos vazadas. Edgar, essas fotos foram feitas no camarim, quando a atriz participava de uma campanha que foi fotografada no ano passado aqui em São Paulo. Campanha da atriz, inclusive com o namorado futuro marido, né? Eles vão se casar agora em breve. A Isis Valverde tá grávida. Merda. E aí vazaram essas fotos. Deixando bem claro quem falou isso foi o Arcon, não fui eu, porque as pessoas que estão ouvindo só vão achar que fui eu que falei isso, né? Essa seria uma atitude tua, assim? Depois de ontem que você me chamou de safado aqui com o Mr. Catra, mas Paulinha, por favor, desculpe, viu? Bom, e aí essas fotos estão rolando em grupos de WhatsApp, né? As fotos da Isis, e ela vai tomar as devidas medidas legais. E aí eu fui procurar, né, Edgar, o que seriam essas medidas legais? O que já aconteceu com casos similares, parecidos ao da Isis? Então a gente tem, por exemplo, o exemplo da Paola Oliveira, né, que eu acho que é bem similar. Então ela estava participando da gravação de uma minissérie, da minissérie Assédio, e um cinegrafista fotografou ela pelada. Vocês bem se lembram disso, né? Aí um outro caso que também me veio à mente foi da Carol Dickmann, que até deu origem a uma lei, a Lei Carolina Dickmann, que o cara hackeou o computador dela, roubou 36 fotos, chantageou a ela em 10 mil reais, ela não pagou e aí o cara soltou as fotos na internet. Aí fiquei pensando, bom, o que será que já aconteceu com esses caras? No caso da Carolina Dickmann, a gente sabe que deu em lei e foi uma coisa pesada. No caso da Paola Oliveira, não. E aí, o que é que eu fui descobrir, Edgar? Que quando a pessoa não hackeia o seu celular ou a sua conta, ela simplesmente te fotografa ali às escondidas. Ao exemplo do que aconteceu com a Grazi, por exemplo, também, que estava gravando ali pelada a cena da novela. Da Sabrina, por exemplo, eu acho, ali por fora do prédio. Então, o que isso pode acarretar? Não enquadra na Carolina Dickmann, na lei. Não enquadra porque simplesmente não hackeou nada. Foi público, Paulinha, aquilo que o Tonholi falou. Tem uma confissão a fazer. Eu vi as fotos da Isis do camarim e posso dizer que as medidas dela são bem legais. Tonholi, fico triste, sério. Eu acho meio deprê isso daí. Tonholi. E o pior Mas é o que... nosso abutre, pô. ele já falou Jornalismo aqui de que ele oposição. acha legal. Mas isso caracteriza, sabe o quê? A publicação dessas fotos? Injúria. Que, sei lá, 6 meses de retenção em de uma trabalhos qualificação. comunitários. Sai de uma qualificação Assim, não entre... é crime, é tipo, ok. Gente, até quando, hein? Vamos lá, o assunto agora é política. O site Poder 360, capitaneado pelo jornalista Fernando Rodrigues, divulgou mais uma pesquisa sobre a corrida à presidência. Vamos colocar esses números na roda? Achei que vocês não iam falar, hein? Achei que vocês não iam falar dessa notícia, hein? Ô, Caio, vamos pôr os números na roda dessa nova pesquisa aí pra gente abrir aí o debate aqui no Morning, vai. Vamos lá, site como você falou, Poder 360, fez uma pesquisa que dá pra gente tirar algumas conclusões diferentes das pesquisas que o Datafolha e os outros institutos vêm soltando até agora. Segundo o próprio Poder 360, o autor dessa pesquisa, que
segundo eles mesmos colocaram o nome, foi feita pelo Instituto Data Poder 360. Eu tô rindo porque é uma piada meio que entre amigos, né? Olha, segundo o Instituto Data Caio, mas enfim, é o instituto deles, um instituto sério, e eles classificaram como a maior pesquisa feita até agora. É um site com bastante seriedade, capitaneado por um jornalista, fez a maior pesquisa... Calma, meu querido, já vou chamar os números. Ó, seguinte, Bolsonaro em 3 cenários diferentes, os 3 feitos pelos pesquisadores, leva a melhor, disparada, só perde para os votos brancos e nulos, mas entre os candidatos, entre os que poderão ocupar a cadeira do Poder Executivo, ele leva em todos os cenários a melhor. Fica sempre acima de 20% das intenções de votos e oscila ali entre 21% e 25%. A maior conclusão até agora, além dessa do Bolsonaro, é de que o João Dória, ex-prefeito aqui de São Paulo, que a gente vê aí na foto, você que está conosco pelo YouTube, ele decepcionou. Existe nos bastidores uma conversa que é muito forte, muito mais do que se imagina, de que o João Dória poderá concorrer à presidência da República no lugar do Geraldo Alckmin. Evidentemente, essas coisas são plantadas por pessoas que têm interesse de plantar isso na sociedade para sentir qual vai ser a reação das pessoas para justamente o partido poder tomar uma decisão. Esses vazamentos não são por acaso. O jornalista que fala, olha, eu tenho acesso a uma informação, na verdade ele está sendo uma manipulado ali para justamente sentir essa temperatura. Mas, independente de qual seja a intenção, essa informação vazou, o que pode amedrontar ou não o Geraldo Alckmin, o que pode deixar feliz ou não o João Dória. Mas essa pesquisa do Poder 360 viu que o João Dória perde na corrida presidencial para o próprio Geraldo Alckmin, que já não vem bem. O Alckmin alcança no máximo 8% das intenções de voto. O Dória ficou com 6% das intenções de voto. Isso é muito pouco, porque com a margem de erro dessa pesquisa, no caso, é um pouquinho menos que 2%, os dois têm aí um empate técnico. Ou seja, o Dória ainda vai ter que sentar um pouquinho para esperar essa escolha do nome dele. Foi feita com 10.500 pessoas por telefone essa pesquisa, bem no auge da semana que estava rolando agora os protestos dos caminhões, ou seja, o humor dos entrevistados estava diferente, estava oscilado. Isso pode ter ajudado aí o Bolsonaro, porque maior parte da população, quase 90%, apoiavam a manifestação dos caminhões, assim como o Bolsonaro? Pode ser. Vamos lá. Os 3 cenários diferentes foi o seguinte. O primeiro era com todos os candidatos, todo mundo. Aliás, perdão, vou chamar como tá ali. Cenário 1, você que tá com a gente com as imagens, esse primeiro cenário foi só com as pessoas mais relevantes da pesquisa, com quem tinha mais do que 5% dos votos. Eu peguei ali, deixando os devidos créditos, a arte feita pelo próprio pessoal do Poder 360, Bolsonaro ali com 25%, abaixo dos 28% das pessoas que não têm ali uma opinião, brancos, nulos, enfim. Disparado, portanto, Bolsonaro, porque entre os candidatos, quem vem em segundo lugar é o Ciro Gomes, que também está disparado, está com 12%, o terceiro seria o Fernando Haddad com 8%, 4% a menos do que o próprio Cirão. Em todos os cenários, vamos para o 2, é o Fernando Haddad que aparece representando o PT. O Lula não foi... Vamos lá para o 2? O Lula não foi incluído em cenário algum. No segundo cenário, Haddad, Ciro e Jair Bolsonaro continuam também ali liderando. E no cenário 3, que vem todo mundo, vem lá Bolsonaro com 21%, seguido do Ciro Gomes com 11%, Marina Silva com 7%. Esse terceiro cenário, o que tem de diferente dos outros? Aí vem todos os candidatos. Aqui pela imagem a gente só consegue ir até o Rodrigo Maia, tem lá Marina, Fernanda Haddad, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Manuela, tal, todo mundo até o Rodrigo Maia. Por quê? Os outros candidatos que apareceriam nessa arte a gente não incluiu, porque são todos que empatam com 0% das intenções de votos, que são o Guilherme Afif, o Guilherme Boulos, João Amoedo e o Paulo Rabelo do PSC. Eles não pontuam em nada. Algumas conclusões podem se tirar, mas a mais forte dela, além dessa do Bolsonaro e do Dória que eu falei, só para concluir o pensamento, é que a Marina Silva, apesar de aparecer em terceiro lugar na maior parte dos cenários, ela é a única que daria um pouco mais de trabalho para o Jair Bolsonaro, caso fosse ela com ele para o segundo turno. Mas olhando os números friamente ali, Caio, a revelação também é de que o Ciro é o opositor ali, principal do Jair Bolsonaro no eventual segundo turno, né? Exatamente. Ciro e Bolsonaro são as maiores disputas, ou seja, a gente de novo vai ficar naqueles extremos, extrema esquerda Sim. contra extrema direita. Vamos lá, vamos saber aqui com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Zé, você acha que o Bolsonaro vai aguentar essa pressão aí, conseguir se manter em alta nas pesquisas aí após o início da campanha, da propaganda? O que você pensa, Zé? Bom dia.
É isso, muito bom dia a todos. Esta já é a expectativa por aqui. Olha, Edgar, no final da semana passada, para o início dessa semana, o centro se assustou. Esta pesquisa é importante, ela foi repetida por vários partidos políticos à exaustão. E eles foram além, contrataram pesquisas qualitativas, ou seja, tentando saber o que passa na cabeça de cada um do eleitor e não só em quem ele pensa votar ou a indicação de voto para a presidência da República. E foi por isso mesmo que no início da semana os partidos de centro tentaram um acordão para anular esta projeção de Bolsonaro e Ciro Gomes no segundo turno. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso conversou com lideranças e a resposta é a seguinte: tá bom, nós aceitamos conversar sobre um candidato único, mas desde que não haja candidato, ou seja, a candidatura de Geraldo Alckmin teria que ser retirada e aí a procura de um candidato comum do centro. Os tucanos não toparam, até porque Geraldo Alckmin já controla a máquina partidária e não aceitaria. Por outro lado também, o PSDB tinha a possibilidade de João Dória concorrer no lugar de Geraldo Alckmin. E está provado aí através dessa projeção e que configura aí nessa pesquisa também de que, na verdade, não seria uma salvação para os tucanos e para o centro. Lembrando que João Dória lida muito bem com o MDB, com Michel Temer e outros grupos do centro, né? Então, a história é a seguinte: ficou configurado que Jair Bolsonaro é mesmo o nome para o segundo turno, e como você falou aí, que o Ciro Gomes vem se firmando e tem possibilidade de crescimento para enfrentar aí. Os dois é isso aí, é uma antítese, é a linguagem do sim e do não, e é isso que esta pesquisa desenhou e já vem sendo um lugar comum em outras pesquisas que não foram divulgadas porque não são registradas no TSE, e pesquisa registrada não pode ser divulgada, mas é o consumo interno dos partidos políticos. Este é o quadro, este é o desenho do momento, viu, Edgar? Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho. É isso. Muito bom dia a todos. Ô Tonho, olha, vamos olhar para um outro dado que o Caio trouxe para a gente aí, em destaque na pesquisa, que é a questão do Dória decepcionando aí, registrando apenas 6% aí das intenções de voto. Você viu o Zé falando aí do FHC, você trouxe pra gente aqui nos bastidores também uma mobilização do PSDB através do líder nato ali do PSDB, o FHC. Quer dizer, o PSDB vai ter que manobrar ainda muito, né, durante essa campanha, porque os candidatos, seja o Dória, numa eventual mudança aí do quadro, ou o próprio Alckmin, tá difícil decolar, né? Olha, Edgar, como diz a Bíblia, nem tudo terás. O fato de um cara ter se tornado um empresário de sucesso, ganha honestamente muito dinheiro, como é o caso do Henrique Meirelles, que veio hoje no Jornal da Manhã, sim, e do Dória, que são dois caras honestos e que fizeram muito sucesso, gastam a sua expertise em ganhar dinheiro e saber empreender, não torna eles líderes políticos. Infelizmente, me dói muito o coração. A medicina diz que o coração não dói fisicamente, mas eu devo confessar que me dói fisicamente o coração ao admitir que nós só temos dois líderes no país hoje pro povão: Bolsonaro e Lula, tá? Lula vai apodrecer na cadeia porque vai tomar uma condenação atrás da outra. O Bolsonaro é honesto? É honesto, mas tem um problema. E esse problema foi muito bem colocado numa palestra que eu assisti do economista Pércio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central, em que ele faz o track record. Ele mostra quem é o Bolsonaro a partir de como ele se comportou no Congresso. Votou contra o Plano Real. Votou contra a quebra do monopólio das telecomunicações. Votou contra a quebra do monopólio na questão do petróleo. Votou contra a reforma administrativa que queria impedir que não houvesse o teto de gastos.
foi a favor do regime especial o Bolsonaro de aposentadorias para deputados e senadores. E, se juntando ao PSOL e ao PT, votou contra o cadastro positivo, que era aquele cadastro pelo qual o Banco Central pode saber tudo que você deve e o quanto você tem para você obter melhores taxas de juros. Portanto, como disse o Pércio Arida, o Bolsonaro é um estatizante, é um nacionalista que se travestiu de liberal para se aproximar do Henrique Meirelles e do João Dória, colocando o economista Paulo Guedes como seu índio batedor, aquele que vai na frente para ver onde é que estão os perigos. Então a questão é a seguinte, infelizmente, esses políticos antiestatizantes, competentes, que ganharam dinheiro, que são até milionários e honestos, eles não têm o carisma que as urnas requerem. Infelizmente, só temos dois que têm esse carisma. Lula e Bolsonaro. Volto a dizer, um não vai sair da cadeia nunca mais e o outro não passa de um nacionalista estatizante. 3 palavras. Mas quem que é esse Pércio Arida, Tonholi, que falou tudo isso? Foi o inventor do Plano Real e tá na equipe será da equipe econômica do Alckmin, caso seja eleito. Pércio Arida só pra... Você fez igual o professor de cursinho agora. Por quê? Certo, garoto. Ô, Bolsa, você tá voando aí, hein, Bolsa? Eu tô em primeiro. Tá paz amor, hein, Bolsa? O discurso, eu abaixei um pouquinho o tom, você viu que deu resultado, né? Vamos lá, 10h40, horário de Brasília. Obrigado, Tonholi. A delegação da PUC Rio foi suspensa por 1 ano dos Jogos Jurídicos Estaduais, que é uma espécie de competição esportiva, uma competição esportiva entre as faculdades de Direito. Nesse ano, ela foi promovida entre quinta-feira e o último domingo em Petrópolis, região serrana do Rio. A punição foi aplicada após episódios de racismo. Vamos ao Rio agora, falar com o nosso correspondente por lá, o repórter Rodrigo Viga, que traz os detalhes dessa notícia pra gente. Bom dia, Viga. Fala! Ed Marmota, tudo tranquilo ou não? Beleza, estão te ligando aí. Vamos tentar refazer essa ligação pra gente poder ouvir o Viga. Deu ruim? Deu ruim aí, estão te chamando aí, devem estar te ligando, é algum informante, alguma fonte, Viga. Vamos tentar fazer essa ligação pra gente ouvir direitinho o Viga. Ô, Vini, enquanto a gente espera aí o Viga fazer esse contato com o Viga sem nenhuma interferência, vamos passar para um próximo assunto, daqui a pouco a gente retoma aqui. Falando nessa questão do racismo, que o Viga vai trazer para a gente em detalhes daqui a pouquinho, envolvendo os alunos lá de Direito da PUC do Rio, vamos falar de uma outra situação de racismo, né? O meio-campista marfinense, o Yaya Touré, fez uma acusação grave contra o treinador, o Pep Guardiola. Diz que ele odeia jogadores africanos. Em que situação, em que contexto ele fez essa afirmação, Vini? Foi uma entrevista para a revista France Football, né, Edgar? E a gente já sabia, né, realmente, que o Guardiola e o Yaya Touré nunca se deram muito bem, né? Desde a época do Barcelona, o Yaya Touré saiu do Barça porque foi um pouco escanteado ali pelo Guardiola, foi pro City, fez muito sucesso no City, virou ídolo da torcida, e quando o Guardiola chegou, ele acabou sendo afastado também, mas o que a gente entende é por causa das suas características de jogo, né, Edgar? Sim. Porém, para essa revista France Football, o Yaya Touré fez uma acusação bastante grave. Ele diz que quer aí quebrar o mito Guardiola, né, que ele foi muito cruel, que o Guardiola foi muito cruel com ele, acha que o Barcelona tratava o Iniesta da mesma maneira, né? Ele questiona até. E ele aí começou a se perguntar se era por causa da sua cor, né? Outros jogadores do Barça também questionavam, segundo o Touré. E aí ele fala o seguinte: Pepe já teve problemas com africanos em todos os lugares por onde passou. Ele finge não ter problemas com jogadores de cor porque é inteligente demais para ser pego e ele nunca vai admitir. Ele gosta de ter jogadores obedientes que lambam as suas mãos e eu não sou a favor desse tipo de relação. Respeito meu técnico, mas não sou assim. E aí ele diz, Edgar, que quando ele percebeu que os seus testes físicos e estatísticas eram tão boas ou melhores que jogadores mais novos, aí ele entendeu que não era realmente
uma questão física, uma questão técnica, da qual o Guardiola deixou ele afastado. Ele que está saindo agora do Manchester City, ele ainda está no clube, mas vai encerrar o contrato dele agora, e aí ele resolveu fazer essa declaração. Eu fui dar uma pesquisada, o Guardiola trabalhou com 5 jogadores africanos na carreira dele, né? Além do Touré, teve o Eto'o, que também teve alguns problemas com o Guardiola, é verdade. O Iheanacho do Manchester City, o Benatia do Bayern e o Keita do Barcelona, né? O Eto'o também na época do Barcelona. Então, de 5 jogadores, você pega aí 2 que tiveram algum tipo de problema realmente com o Guardiola. Agora, para você fazer uma afirmação como essa, uma acusação como essa, é bem grave, né? Apresentar alguma prova aí contra o treinador. Eu conversei mais cedo com o Flávio Prado, né? Que é um admirador aí do trabalho do Guardiola, para saber se realmente ele já enxergou em algum momento que ele tinha aí problemas com jogadores africanos. Vamos ver. Para responder essa pergunta, eu estou aqui com um dos maiores fãs do trabalho do professor Pepe Guardiola, Flávio Prado. Eu quero saber então, Flávio, o Guardiola realmente tem problemas com jogadores negros, com jogadores africanos, ou isso é história do Yaya Touré? Olha, ele tirou Yaya Touré do time do Barcelona, tirou Yaya Touré, deixou jogando no City, mas jogou muito pouco, porque ele é muito lento, né? Um jogador de um alto nível mais lento, o Guardiola gosta de jogadores mais dinâmicos. É bom perguntar pro Gabriel Jesus o que ele acha disso, né? Que o Guardiola ligou para ele pessoalmente, levou para lá de qualquer forma. Conversa mole. Um grande jogador, mas que não tem dinamismo para jogar com o Guardiola. Aí. Bom, então segundo a opinião do Flávio, é mais uma questão realmente da técnica, das características aí do Yaya Touré. E realmente, tem outros jogadores negros que o Guardiola trabalha, inclusive o Gabriel Jesus, como o Flávio falou, né? O Guardiola fez até questão de ligar pro Gabriel Jesus, mas aí tem uma questão de jogadores africanos, que aí já seria uma outra questão também, né, Edgar? Bom, Vini, a gente já volta a falar de futebol aqui, segura aí, pra gente continuar no assunto da questão do racismo, eu há pouco ouvindo o Rodrigo, tentando ouvir o Rodrigo Viga sobre o que aconteceu, um episódio envolvendo os alunos, né, durante os Jogos Jurídicos Estaduais, os alunos de Direito da PUC Rio de Janeiro teriam jogado uma casca de banana para um atleta lá, negro, e o Viga tem os detalhes pra gente. Vamos lá, Viga, bom dia, agora sim. Fala, Ed, campeão de sueca, beleza, não? Jesus. Eu tô tentando me lembrar mas tu jogava sueca pra caramba na universidade. Dizia em casa que tava estudando e coisa e tal, tava lá só no baralho. Eu não gosto de baralho, Viga, sério, cara. Pior que eu tenho que te dizer isso, truco, tô fora. É mesmo, é? Mas tu gostava daquele ambiente, eu gostava social, do ambiente, eu gostava do entorno. Social, do entorno. Da cervejinha, das meninas, aquele papo cabeça, a vida sem compromisso, do bandejão. Tu nunca curtia, né, Edgar? Quem nunca, né, Viga? Ah, pô, eu era... A melhor coisa do campus era o próprio campus. O curso a gente ia levando. Exatamente. Eu dizia lá em casa o seguinte, adoro o campus. Aí minha mãe falou assim, que beleza, você tá gostando da universidade. Eu estudei parte na UERJ, depois estudei parte na PUC, né? Eu falei, mãe, eu gosto do campus de futebol. Lá é ótimo, maravilhoso. Ficava jogando o tempo inteiro. Mas eu admirava as suecas que jogavam sueca também, viu, meu cara de cara? Mas vamos lá, Viga, falar desse episódio aí triste aí, ocorrido aí durante os Jogos Jurídicos. Exatamente. É uma competição extremamente tradicional aqui no Rio de Janeiro, viu? Inclusive, eu tenho um primo meu que é advogado, agora passou por um concurso para juiz. Eu sempre o invejava no bom sentido, porque ele sempre trazia boas histórias, boas lembranças dos jogos jurídicos na época em que ele estudou pela UERJ. Eu estudei, como eu disse, parte na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois fui para a Pontifícia Universidade Católica, então conheço muito bem as duas realidades. E é uma realidade social bem diferente, viu, meu caro Edgar? A gente não pode negar isso, mas nada que justifique tamanho impropério, tamanha atitude racial preconceituosa que aconteceu nos Jogos Jurídicos durante a disputa da competição da edição deste ano de 2018 na Serra aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Para que você tenha uma ideia, a competição é muito acirrada, movimenta inclusive o turismo da cidade, são milhares de alunos das mais diversas universidades que frequentam esses jogos jurídicos, e a competição às vezes extrapola aquilo que é considerado um bom senso, aquilo que é considerado amistoso e faz parte do convívio da sociedade. E dessa vez partiu dos alunos da PUC Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica, e não foi apenas um episódio não, viu, meu caro Edgar? Foram 3 episódios.
envolvendo os alunos da PUC. Em um dos casos, me disseram que eles saíram do ginásio imitando ornitorrincos, imitando macacos, uma alusão ao time adversário. Orangotango, você quis dizer. Desculpa, orangotango. Ornitorrinco. Exatamente. Orangotango, exatamente. Entendi. Foi tentar sofisticar, se deu mal, é isso aí. Vamos lá. Orangotango, foi bem, imitando símios, macacos, vamos ser mais simples, certo? Em um outro momento, houve também um caso em que da própria arquibancada do ginásio, onde estava acontecendo uma competição esportiva, gritaram macacos, macacos, macacos para um time adversário, certo? O time adversário ao da PUC. E o limite do limite já tinha sido atingido há muito tempo, chegou-se ao extremo, né? Quando jogaram uma casca de banana dentro da quadra. Aqueles alunos das outras universidades de direito que se sentiram ofendidos, inclusive prestaram queixa na delegacia lá de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, mas ao que parece o caso por lá não foi levado muito a cabo até que ganhasse as redes sociais, ganhasse a internet. Agora sim, providências estão sendo tomadas, viu, meu caro Edgar? E eu pude fazer também um levantamento junto à PUC aqui do Rio de Janeiro e vi, olha lá, a casca de banana aí, que triste, que lamentável. Eu fiz um levantamento junto à PUC aqui do Rio de Janeiro e já pelo menos 5 ocorrências nesse ano de 2018 envolvendo casos de racismo, 5 denúncias. O corpo docente da PUC é formado por quase 2.000 professores e menos de 100 são negros ou pardos, refletindo também uma mentalidade um tanto quanto ultrapassada da Universidade, do Pontifícia Universidade Católica, Edgar. Valeu, Viga. É lamentável realmente das informações que você traz aí. Obrigado pela... Só um detalhe, deixa eu só fazer um comentário também. Fala aí, ô Fala, Viga. Pode falar. Só um detalhe importante. A gente está falando de alunos de direito que exatamente que eu a lei e sabem as consequências, né, de qualquer tipo de atitude de cunho de lá ódio, na frente racial. vão tomar decisões, né? Vamos falar o seguinte, referente a racismo. Viga, vamos analisar o que aconteceu. Foram alunos de direito da PUC-Rio, certo? Não é uma faculdade barata, é uma faculdade cara. 5 mil em média a mensalidade. 5 mil reais em média. Agora você, meu caro ouvinte, analisa quem é no Brasil que tem dinheiro suficiente para pagar uma mensalidade de 5 mil reais. Não é a classe média, é da classe média alta para muito mais cima. Vamos lá, esses caras que pertencem a boas famílias, que têm uma condição financeira boa, é aquele que é filho de um pai, de uma mãe que tem dinheiro, que tem indicação. Quem tem grana conhece todo mundo em todos os âmbitos. Ou seja, grana e política acabam se misturando. Você não conhece sujeitos pobres na política. Até conhece, mas são muito poucos. Esses sujeitos é o que vão dominando toda a classe. São pessoas que vão despreparadas. E lá na frente, quando se formarem em direito, vão poder ocupar casos que queiram, já que o pai, a mãe, a família têm conhecimentos em várias áreas. São esses caras que vão se misturar com a política. E se eles se eles cometem crime de racismo hoje, quer dizer que eles são racistas. Lá na frente não vão mudar as convicções. Dificilmente um sujeito se muda. Não vão olhar as coisas todas coloridas como deveriam ser. Não vão mudar. Mas, como serão advogados, vão atuar pelo direito, vão agir com hipocrisia. Não. Racismo é crime. Só que no fundo, eles são racistas. Ou seja, vão começar a tomar decisões hipócritas, vão começar a agir, lê-se, de acordo com o que lhes convidam, o que vai lhes convir. Esses caras, por terem conhecimentos na política e tal, famílias influentes, poderão lá na frente assumir cargos também no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê várias groselhadas acontecendo de acordo com os interesses próprios e hoje, inclusive, a gente já vê. Era o que eu gostaria de comentar. Falado. Viga, obrigado pelas informações, viu, meu querido? Bom trabalho pra você, um grande abraço. Valeu, Edgar. Depois aparece uma Marília Neves, uma desembargadora dessa da vida aí, que falou mal da Marielle, da professora com síndrome de Down. A gente não sabe por quê, né? Tá ministro soltando todo mundo, a gente não sabe por quê. Isso aí. Obrigado, Viga. Um beijo, Laranjinha. Valeu, filho da PUC. Porra, meu. Porra, mano, que Nossa, isso? eu me assustei também, torcedor Eu sou canalha, meu. Mais uma identidade que com Viga. Também sou filho da PUC. Agora, 11 horas em ponto, horário de Brasília. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí! O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente! Jovem Pan.
Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. De que maneira os ouvintes contribuem com o meio ambiente, hein? Fala aí, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag pelo planeta eu? Olha, estivemos aqui entre os assuntos Tivemos? Peraí, como assim? Evidente. Agora Mas, não peraí. estamos mais. E não estamos nesse São momento. coisas que acontecem na internet. Mas estivemos sim, então está valendo prêmio. Inclusive, Ah, mas a sim. galera ficou triste aqui, Teve tá um reclamando. tal- Acho que a gente tinha que mudar o agora não estatuto tá. das hashtags e só dar prêmio quando se mantiver nos TPs. É boa Só- essa ideia do Cê cara. acha? É, porque, meu, fraquejou, já Ah, era. esse vou twitteiro falar com o folgado nosso leva a gente pra lá e departamento. depois tira. Não é assim não, pô. Ah, acontece nas melhores Serve famílias. assim mesmo. Às Acontece vezes, no às vezes Morning vai pros Squad. TTs depois que o programa acabou. Acabou, Né? e aí não ganhou prêmio. Então acho que é ganha-ganha, entendeu? Então, vamos lá. Todos temos que ganhar. Vamos conferir os tweets dos nossos ouvintes. Wellington Boca, hashtag pelo planeta. Eu deixo o carro em casa e vou a pé para o trabalho. Não, eu não tenho carro. Acho que acontece com algumas pessoas isso daí. Agora, pré-historic gamer, sei lá, gamer, o pessoal põe uns nomes muito loucos, né? Hashtag pelo planeta eu nasci pobre, não compro nada, nem vendo nada, sou um peso na terra, mas sou biodegradável. Mais que isso, não posso fazer. Você vê que o pessoal tá positivo hoje. Flaviane com o i no final, hashtag pelo planeta eu evito cuidar da vida dos outros e acho que teríamos paz se todos fizessem o mesmo. Ela já tá pensando na paz mundial, ela avançou, entendeu? além. Da ecologia. Continuem tweetando porque hoje vale prêmio aqui no nosso programa de rádio, a nossa Boa. hashtag pelo planeta eu. Aqui é o mesmo tema, Paulinha. O que as pessoas fazem, né? Quais as atitudes que elas tomam perante ao meio ambiente para, né, melhorar esse planetão, para que o planetão respire. Vamos ver o que estão dizendo aqui os nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Bom dia, é Márcia Dotti aqui da Aclimação. Eu sempre fui e serei, enquanto eu estiver nessa terra, uma empreendedora da natureza, da sustentabilidade. Sempre reciclo, jogo o lixo no lugar certo. Eu sempre adorava utilizar canudinho, em casa mesmo, eu não faço mais isso, ou compra de papel, né? E onde eu vou, eu também propago essa minha jeito de ser com as pessoas, divido, multiplico. Também estou sempre disposta a fazer o que for para melhorar o planeta, da maneira que for. Até pegar lixo na rua, qualquer coisa eu faço. Obrigada, bom dia, parabéns pelo programa. Bom dia, Morning Show. Como ajudar o meio ambiente é simples. Denuncie. O seu vizinho comprou um animal silvestre de estimação? Denuncie. Viu alguém vendendo algum animal silvestre na internet? Denuncie. Para ter em casa, é gato e cachorro. Fora isso, é crime. E não importa esse papo, porque tem licença, é legalizado. Não compre e denuncie. Leandro Lopes, aqui de Bragança Paulista, hashtag partiu pra cima. Tá aí a participação Locutor, do hein, meu? nosso... Leandro Cara, você viu? Lopes. Caramba, meu. Voz de veludo. de impacto. Hein, fala, Denuncie. Tonholi vai explicar pra gente mais uma aulinha com o professor Cláudio Julio Tonholi, explicando de onde vem a palavra, a origem do termo meio ambiente. Vai lá, Cortella. Tonholi que tá usando um guaxinim no pescoço, né? Matou um guaxinim, um furão, vai deixar lá. Fala aí, Tonholi. É Marta. Pistola de Marta. Martinha. Seguinte. Na finada Gazeta Mercantil, estavam traduzindo um artigo. Aí veio em inglês, environment. E um redator perguntou, o que é environment? Aí uma mina foi no dicionário de inglês e falou, é meio, vírgula, ambiente. E aí se traduziu meio ambiente, de um erro, pegou olha e veio de um erro. Olha aí. Feito por um jornal. Que loucura, você viu? Tonholão, ele fica todo emplumado, né? Quando ele vai dar aula pra gente. Vamos seguir aqui no Morning Show. O Thiago Berrais tá com a gente. Vamos voltar à política. Bom dia, Berrais. Bom dia a todos. Olha, é uma honra estar aqui mais uma vez. Muito legal receber você aqui para falar dessa rodada. Mais uma rodada aconteceu essa manhã, rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O Jornal da Manhã vem recebendo todos eles, né? E há pouco entrevistou o ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, candidato pré-candidato
candidato pelo MDB. Vamos lá, o que você destaca pra gente dessa conversa, o Berrache? O que ele falou aí de mais, enfim, chamou mais atenção do discurso dele? Primeiro, quebrando um pouco o protocolo, é o candidato que não tem ponto de corte. Pra você tirar um trecho dele falando é muito difícil. Primeiramente. Porque ele arrasta muito a fala dele. É um grande prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Olha, nós temos vários imitadores aqui. Ô Edgar, é o seguinte, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele desconversou quando questionado se ele é ou não candidato do governo. Afinal, ele é ou não é candidato do governo? Ele é candidato do partido do presidente Michel Temer, que é muito mal avaliado. Sim. E também, Henrique Meirelles tem um desempenho muito tímido nas pesquisas. Inclusive, hoje saiu uma pesquisa do site Poder 360, ele aparece com 1% de intenções de voto. Sim. Né? Muito, muito baixo. E claro, a gente insistiu. O senhor é ou não é candidato do governo? E ele tergiversou, começou a responder, e a gente tem essa resposta em áudio e vídeo aqui para os nossos ouvintes e internautas. Vamos ver. Eu cito frequentemente o presidente Temer, cito frequentemente o fato de que trabalhamos juntos, trabalhamos muito bem. A administração do ministro da Fazenda é diferente da administração de um presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é uma entidade independente, autônoma, etc. O ministro da Fazenda, não. O ministro da Fazenda conduz políticas públicas, leva propostas ao Congresso Nacional, que são propostas de governo. Como é o caso, por exemplo, do teto de gastos, da reforma, colaboramos com a reforma trabalhista, com todas as políticas fiscais e outras reformas fundamentais. Portanto, não existe esta separação. O fato, no entanto, é que eu tenho uma carreira, eu tenho um histórico de serviços prestados e eu procuro, evidentemente, mostrar todo o meu histórico. Era sim ou não e ele não falou, né? Ele não respondeu se ele é ou não é candidato do governo. Ele disse que cita Michel Temer, mas o fato é o seguinte, quem citar Michel Temer na campanha tá perdido, né? Uhum. E sobre essa história do histórico profissional dele, ele afirmou o seguinte: a minha conduta é inquestionável. E de novo, né, nós perguntamos para ele, será que o MDB pode, em cima da hora, desistir da candidatura própria? Inclusive, lá atrás, ele chegou a ser cotado a ser vice de Geraldo Alckmin, que é uma outra candidatura que também não decola. E ele afirmou que dentro do partido ele tem o apoio de 100% dos integrantes da legenda para que ele vá até o fim e seja o candidato do MDB. O MDB fez uma pesquisa no início do ano perguntando duas coisas. Em primeiro lugar, se deveria ou não ter candidato próprio a presidente. A grande maioria respondeu que era candidato próprio dos membros do partido. E a segunda pesquisa é quem deveria ser o candidato. O que foi escolhido como o detentor de maior número de intenções de voto foi exatamente o meu nome. Portanto, isso já do ponto de vista de base do partido. Do ponto de vista agora dos membros do partido que votam na convenção, que são os convencionais do partido, eu tenho tido uma resposta muito boa. Eu estou fazendo visitas a todos os estados, já fiz a alguns, vou fazer a todos, e o que eu estou obtendo dos diretórios regionais é bastante positivo. Então, eu estou bastante seguro de que nós teremos, sim, uma grande e vasta maioria no partido para a escolha da candidatura própria. Ô Edgar, se fosse mais para o começo do ano, a gente dizia que ele tinha até alguma possibilidade de se amparar nos números da economia por causa da inflação. Uhum. Efetivamente, ele foi o ministro da Fazenda que ajudou a derrubar a inflação. O partido dele assumiu com 10% de inflação e ele conseguiu reduzir os números. Agora, o fato é o seguinte, nesse momento a economia vai de mal a pior, porque tem o desemprego, que é uma dificuldade do governo, e nem isso ele vai ter em favor dele. Ele vai dizer, sou o ministro da Fazenda, fui ministro da Fazenda de Michel Temer. Ele não vai dizer isso e os números não estão aqui para ajudar o ministro Henrique Meirelles. Então é uma situação muito difícil. Ele dificilmente vai decolar e é um nome que
mesmo sendo do MDB, ele diz o seguinte, que não diz se é do governo, se não é do governo, e o partido de Michel Temer, que há muitos anos não lança um candidato próprio, mas mesmo assim não vai decolar, é muito difícil. O Berrache, me parece plausível quando ele se defende dentro da tecnicidade, digamos, do cargo, né? Porque eu me lembro, não sei se talvez tenha sido a Vera que perguntou a respeito disso, mas o senhor, ou o Vila, não estou bem lembrado. Foi logo a primeira pergunta. De um governo do Lula, depois o senhor faz parte do governo que é mal avaliado, tudo. Ele falou, não, mas eu defendi nenhuma sigla, nenhuma ideologia política. Ali eu estava representando o meu país, estava servindo ao meu país como presidente do Banco Central. É um cargo técnico. Obviamente técnico, que é o que muitas vezes a gente cobra, né? Quando os presidentes eleitos vão elencar ali os seus ministeriáveis, enfim, né? A gente quer pessoas de cunho técnico, né? Com conhecimento em cada uma das áreas, e não a pessoa da área de alimentação, cuidando do ministério, do trabalho. Mas o fato é o seguinte, esse discurso dele convence, é um discurso chato, né? Chato, o eleitor não quer saber disso, né? Que é um pouco que o Tonholi falou aqui quando a gente discutia, e o Caio trouxe os dados da pesquisa, que não basta o cara ter só esse conhecimento. Para você se lançar numa candidatura, tem que ter um carisma, tem que ter um poder de comunicação para penetrar em certas camadas da população que não entendem esse linguajar aí, né? Técnico. Isso, na minha avaliação, acho que, não sei se o Thiago concorda, se vocês concordam, mostra mais uma vez como a nossa classe política não sabe jogar com a população, age só em acordo com os próprios interesses. E olha que ele nem é tão político assim, né? Pois ele nem é um político. Mas a gente tem a demonstração, por exemplo, do Donald Trump, que ascendeu até chegar à presidência falando o que pensava, como ia agir, e tem cumprido tudo que prometia. O americano se simpatizou a essa posição, falou, agora nós conseguimos saber o que pensa um sujeito. Deixa eu só concluir minha linha de pensamento rapidinho. Mas pode falar, vai. Eu fui meio indelicado. Eu fui meio grosso. Pode falar. Você perdeu o fio da meada, vai. A sua grossura me machucou por dentro. Fala aí. Quer uma música romântica? Caio, diga. Só um detalhe. Diga, Tony. O Trump ganhou as eleições, você sabe, né? 2016. Então, só um detalhe. Qual que era o lema de campanha do Trump? America First. O que está acontecendo na Síria com a ruptura do acordo nuclear com o Irã? Isso é America First. Então, não está cumprindo o que falou na campanha. Mas aí cadê o muro contra o México? Depois mas vocês brigam. Você não tá deixando de ver o dado que tá por trás. Ele tá agindo assim, meio que obedecendo Benjamin Netanyahu, porque os judeus botam muita grana nos Estados Unidos. Mas só para concluir aqui, voltando a falar do Brasil, Henrique Meirelles e tal, é o seguinte, o Meirelles, nesse discurso de, olha e tal, vamos ver, não quer assumir o Temer... Pois é, ele com 1% de voto, ele não está sabendo usar uma coisa que o Thiago mencionou. Ele reverteu, o Brasil estava vindo em queda desde 2014, agora o PIB esse ano, a projeção era de 3%, com a greve dos caminhoneiros, mais de 2% deve se fechar em dezembro. O Alckmin também foi o governador do estado mais rico do Brasil e também não decola, porque não sabem usar isso a favor. É uma demonstração de que os políticos não sabem ler o que a população pede. Se você joga e fala, olha, gente, a gente reverteu o PIB, a gente dirigiu o estado... Seriam propagandas boas que fariam eles acender, não sei se carisma não dá para comprar também, só né? para fechar, quinta-feira a Marina Silva, na sexta o senador Álvaro Dias, na segunda ou na terça da semana que vem o Amoedo. Sim. E Geraldo Alckmin confirmou para quinta-feira. É um bom dia, porque é o dia da abertura da Copa do Mundo. Boa, Thiago. E você volta aqui para falar do lançamento do teu livro, falando em Copa, hein, meu? O Arcon já me convidou aqui, a gente vai falar com vocês primeiro aqui. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, Berrache. Vamos em frente, o juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, enviou ofício a um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a corrupção não pode ser vista como um crime menor. Que ministro é esse? Que ministro em questão é esse? Alternativa A, Gilmar. Alternativa B, Mendes. Alternativa C, Gilmar Mendes. Meu Deus, vamos botar uma só para dificultar. Alternativa D, ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, né? Pô, óbvio foi o ministro Gilmar Mendes, mas o que o Bretas quis dizer? Vamos lá, o negócio parece que era pessoal na parte do próprio Gilmar Mendes, mas agora também parece que é pessoal com o Marcelo Bretas. No último mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, soltou 19 pessoas presas, todas pelo próprio Marcelo Bretas. 19 pessoas presas no âmbito da Operação Lava Jato, e quem é o responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro é o próprio Marcelo Bretas. Nos últimos
últimos 30 dias, o Gilmarzão descanetou o que o Marcelo Bretas tinha canetado. E na última sexta-feira, um dos soltos foi o ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, estava preso já há pouco mais de 2 meses. O Gilmar Mendes foi lá e clac! Canetou. Se você, meu caro ouvinte, abriu algum jornal, algum portal de notícias hoje na internet, viu a notícia de que o Gilmar Mendes soltou outras 4 pessoas de ontem à noite para hoje, também presas no âmbito da Lava Jato, na Operação Câmbio Desligo, que foi um braço aí da Operação Lava Jato. 4 doleiros, 4 pessoas que sujavam dinheiro, faziam operações cambiais à margem do que as leis dizem que tem que ser feitas. E mas então isso eles só prejudicam eles mesmos? Não, eles sonegam imposto, deixam de recolher muita grana que nós pagamos, esses caras não pagam. Quanto mais rico, parece que você menos paga no Brasil, é impressionante. E aí o Gilmar Mendes soltou todos eles com o mesmo pretexto. Olha, eles podem responder em liberdade porque foram soltos porque não houve violência ou grave ameaça a algumas pessoas, na visão do Gilmar Mendes. O Marcelo Bretas, com a decisão de sexta-feira, anexou no processo do habeas corpus, anexou lá uma carta falando assim, olha, Gilmar Mendes, a corrupção não pode ser vista como um crime menor. Abrindo aspas nas palavras do próprio Marcelo Bretas, também foi defendido que casos de corrupção e delitos relacionados não podem ser tratados como crimes menores, pois a gravidade de ilícitos penais não deve ser medida apenas pelo enfoque de violência física imediata, fecha aspas. Como quem diz, a violência atinge muito mais pessoas, a corrupção atinge muito mais pessoas do que um próprio crime de violência, assim, eu tô te assaltando. Com corrupção você tira dinheiro da saúde e tal coisa, aquela coisa que nós todos sabemos, menos o Gilmar. Ô, Tonholi, vamos lá, você já saiu aqui em defesa do Gilmar, tal, aquela coisa da letra fria da lei, pá. O que você achou dessa manifestação do Bretas com relação às decisões, aí direcionada aí, claramente ao Gilmar Mendes? Eu tenho uma postura personalíssima. Quando eu entro em táxi, por exemplo, a primeira coisa que eu ouço é o cara xingar o Gilmar Mendes com um monte de argumento. Eu até perdoo, porque a profissão dele não é ser jornalista, é dirigir táxi. Quando eu me indignei contra alguém, eu não fiquei xingando, eu fui lá e fiz livros. Quando eu me indignei contra o Lula, eu fiz um livro que vendeu 150 mil cópias. Eu só peço que toda a mídia, ou quase toda, que está indignada com o Gilmar Mendes, faça o seguinte, investigue o Gilmar Mendes. Tire os adjetivos do discurso. Perca o seu tempo, que na verdade é ganhar, e investigue. Se você achar algo, prêmio é isso para você. Se você não achar nada, estará caindo no argumento do meu caríssimo motorista de táxi que odeia o Gilmar Mendes como metade da torcida do Flamengo. Agora, é isso. Eu estou de total acordo com o meu companheiro aqui de bancada, Cláudio Julio Tonholi. Quando eu também me indignei, eu também não fiquei parado não. O que eu fiz foi chamar a atenção dos meus diretores para me colocarem na bancada num programa que eu admirava, e aqui é a mídia que eu uso para expressar minha opinião contra o ministro Gilmar Mendes. Não posso só ficar com argumentos, por isso que toda vez que vem uma notícia, a gente denuncia justamente os atos dele, que são decisões tomadas por ele mesmo, não contamos nenhuma inverdade. De ontem para hoje, 4 pessoas foram presas, nos últimos 30 dias, 19 pessoas foram presas. Aí você, caro ouvinte, que tem total meu respeito de poder de discernimento, você decide se você acha justo ou não. Infelizmente, eu tenho um pouco mais de poder do que as pessoas, vamos colocar entre parênteses, comuns, porque eu tenho um microfone que alcança milhares de pessoas. Você que trabalha como taxista, como garçom ou como bancário, enfim, você não tem, talvez, tanto poder de alcance como nós que trabalhamos no rádio tem. Mas a gente tem, unidos, uma força que é igual à de todo mundo. É não deixar esses caras terem paz e sossego. Como? Vamos dar porrada na rua? Evidentemente que não. Mas lembra do episódio ocorrido 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando o Wesley Batista tentou almoçar? A população falou, cara, do nosso lado você não senta. Eu estou de total acordo com pessoas que fazem isso, porque a gente não pode fazer qualquer outra coisa que não seja isso. A gente não tem poder como esses caras poderosos, ricos, que têm acesso ao que eles quiserem, a gente não tem poder de polícia e a gente, obviamente, é uma gente educada e não vai dar porrada em todo mundo. Mas fazer a vida deles um inferno ao lado da sociedade que vocês prejudicam, vocês não se sentarão e não passarão.
Agora, 11h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A atriz apresentadora Antônia Fontinelli foi excluída da herança do ex-marido Marcos Paulo, morto em decorrência de uma embolia pulmonar em 2012. A história não acaba nunca, hein, Vini? Não acaba, tá arrastada já há 6 anos, né, que ela luta aí por esse direito de ser reconhecida como herdeira do Marcos Paulo, que faleceu em 2012. E agora essa decisão, ela que tinha ganhado, né, na última instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, agora ela perdeu no STJ, né, pela juíza, pela decisão aí da ministra Maria Isabel Galotti, que nega então esse agravo aí em que a Antônia Fontinelli pediu o reconhecimento como herdeira. Ela se baseia em uma carta que o Marcos Paulo deixou reconhecendo ela como herdeira, e aí ela teria 60% de uma herança avaliada aí em 50 milhões de reais, e há uma luta contra as 3 filhas do Marcos Paulo. Só que essa carta, ela não está reconhecida em cartório. Então essa foi a decisão, esse foi o argumento que a ministra se baseou para negar aí esse agravo a Antônia Fontinelli, que depois desabafou no Instagram dela. Vamos ver o vídeo. Acabou de sair uma nota na revista Veja que diz que a ministra Isabel Galotti, relatora do caso Marcos Paulo, né, do imbróglio lá da herança, não me reconheceu e me excluiu da condição de herdeira. Isso é verdade. A ministra Isabel Galotti fez isso. Mas eu vou recorrer ao colegiado, ainda faltam 4 ministros. E no meio disso tudo, a única coisa que me deixa absurdamente triste é esse sentimento de perseguição. Eu me sinto perseguida por mulheres. E é uma sensação tão ruim, tão ruim. Mas eu ainda acredito na justiça, continuo acreditando, e agora é minha hora de recorrer. Eu tenho certeza absoluta que nem todos pensam igual a senhora ministra Isabel Galotti. Que pena, porque independente do que a senhora leu naquela pilha de documentos, a senhora sabe muito bem que eu era esposa do Marcos Paulo, a senhora sabe, né? Então, como mulher, isso é inadmissível, essa sua decisão. Até porque tem um Código Civil, né? Tem uma lei onde diz que a esposa tem direito a 50%. E depois até na sequência desse desabafo, quando ela se diz perseguida, ela cita até a Flávia Alessandra, fala que por causa da Flávia Alessandra, que é uma das mães, que é uma das mães de uma das filhas do Marcos Paulo, é por causa da Flávia Alessandra que ela não trabalha na Globo, não é chamada para nenhum trabalho dentro da Globo. Enfim, foi um desabafo aí da Fontinelli, como ela disse, agora ela vai recorrer ao colegiado, porque essa decisão foi de apenas uma ministra. E para fechar, Edgar, já que nós estamos com o tempo apertado aqui, vencedora do WhatsApp hoje, a Márcia Dott. Boa. É isso aí. Assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Aqui no Twitter, quem ganhou foi Dona Rosa Amarela, porque a gente foi para os CTs com a nossa hashtag pelo Planeta Eu. Falei com você aqui no Twitter, me responde, Rosa. E amanhã a gente retoma a programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã com mais um Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Valeu! Valeu, Tonholão! Posso falar rápido? Valeu, Caio! Valeu! Tchau, Paulinha! Tchau, tchau! Valeu, Vini! Valeu! Você ouviu Jovem Pan Morning Show.